Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de banco de dados. Bom, na última aula então eu fiquei de resolver a história da instalação, né, da maneira mais fácil do MySQL, né? E eu vou mostrar para vocês, né, o que eu tive que fazer para resolver essa instalação, tá? Para ela funcionar direitinho e tudo mais. E hoje nós vamos começar a falar de linguagem de definição de dados, né? O DDL, tá? Definition, não sei a sigla em inglês aqui de cabeça, mas para vocês saberem, né? Linguagem de definição de dados. Bom, nós vamos nos concentrar em criação de objetos, tá? Aqui no próximo slide a gente tem alguns comandos mais utilizados, né? Inclusive a sigla está aqui, né? Data Definition Language, tá? O inglês é sempre assim, né? Embora a gente em português interprete linguagem, que tem o L aqui a inicial do L aqui no começo, né? Seria LDD, né? Mas, e como em inglês é assim, né? A gente interpreta as iniciais assim, né? DDL. Então pode ser que venha aí cair comandos, né, essas questões, inclusive em provas, né, de concurso público, né? Então vale a pena ficar atento nisso. Bom, o que fala desses comandos aqui? Só para a gente ir lá e para eu mostrar para vocês a utilização da nova forma de trabalhar com MySQL, né? A instalação fácil, tá? Permite ao usuário definir novas tabelas, né, ou entidades, e os elementos que serão associados a elas. É responsável pelos comandos de criação e alteração no banco de dados, sendo composto por 5 comandos principais, que são create, alter, truncate, drop e rename, tá? Create serve para a gente criar, por exemplo, um banco de dados, tabelas e por aí vai. O alter é para a gente fazer alterações nas estruturas que já estão criadas. Truncate serve para a gente apagar todo o conteúdo da tabela, tá? Que a gente tenha criado e alimentado com dados. Então, truncate, a gente vai estudar ele, né? E ele serve para isso. O drop, ele apaga a estrutura, né? Ou seja, a gente pode dropar, né? Usando a linguagem mais da área de desenvolvimento, a gente pode dropar uma tabela, dropar um banco de dados. Muito cuidado com esse comando. O truncate, só para reforçar aqui, ele apaga o conteúdo, né? Os dados que estão na tabela, por exemplo. E o drop, ele apaga exatamente a tabela. Então, é um comando para a gente tomar cuidado e não conceder essa permissão de drop para qualquer usuário, né? Importante. A última aula a gente viu um pouquinho disso, né? As permissões que a gente pode conceder aos usuários. Hoje a gente pode passar por elas de novo, né? Para a gente analisar quais são os comandos de DDL e quais são os comandos de DML, a linguagem de manipulação que é o próximo módulozinho que a gente vai ver. E por fim o rename, né? Que é renomear uma tabela, por exemplo, renomear o nome de uma tabela, ok? Bom, eu vou tirar aqui nossa apresentação de slide e vou lá para o nosso Windows 7, né, o nosso servidorzinho, máquina virtual aqui, para mostrar para vocês como que vai funcionar isso. Bom, quando a gente executa aqui o vertrigo, né, e dá o iniciar, o start nele aqui, ele fica com essa cruzinha aqui, esse ícone, né, mostrando que está ativo. Agora ele está mostrando que não foi possível iniciar o serviço do MySQL por conta de algum erro, né? Em relação ao firewall do Windows, por exemplo, né? E ele fala aqui, por que a gente sabe? Aqui a gente olha que é MySQL aqui no início e aqui a gente vê que é 3306 a porta que está dando problema. Bom, dito isso, né, a gente vai iniciar aqui o gerenciador de tarefas, porque vocês lembram que tem o MySQL instalado aqui mesmo, né, o MySQL 8.0.
Então a gente vai parar o serviço lá, se ele não estiver rodando, né? Se ele estiver rodando, ó, ele está rodando, então a gente vai parar o serviço, né? Para quem tiver conseguido instalar, para quem não tiver conseguido instalar, vai funcionar tranquilo, tá? Então a gente vai fazer um reboot aqui no Vertrigo, né? Ó, server restart, tá? Server restart. E aí a gente vai notar que ele vai permanecer verdinho, né? Ele vai permanecer com o MySQL em funcionamento. Ou seja, como tinha uma instância do MySQL, né, um MySQL rodando já, ele não deixava o outro rodar na mesma porta, né? Então é importante fazer essa fala aqui para vocês terem uma noção. E como que eu fiz a correção daquele erro, né, da aula passada, né, para o Vertrigo começar a funcionar normalmente aqui? O que eu fiz? Primeiro, você tem que se certificar de qual o nome do usuário que você está logado, tá? E instalando o Vertrigo. No meu caso aqui, eu chamei esse usuário de BD, tá? Para você ver quais usuários tem no Windows, você que talvez não saiba aí fazer a navegação direitinho, você pode ir no painel de controle, contas de usuário e segurança, lembrando que no Windows 10 é bem similar, assim, a aparência muda, mas tem todos esses módulos aqui do Windows também, tá? Então vocês vão em conta de usuário aqui, e aqui eu tenho que o meu usuário dessa máquina é o BD, tá? O nome dele é o BD. Para ver os demais usuários, é só clicar aqui em gerenciar outra conta que você vê todos os usuários aqui nesse painelzinho que estão instalados no seu computador. Então já que eu tenho o BD aqui, o que eu fiz? Né? Vamos fechar aqui. O Windows ele tem algumas questões de segurança em relação à leitura e escrita de arquivos em pastas, né? Aí o que eu fiz? Eu cliquei aqui no Vertrigo, né? Entrei lá dentro da www folder, que geralmente é onde fica as nossas aplicações em PHP desenvolvidas, né? Dentro dele, né? Eu voltei aqui um nível, né? Cliquei aqui para voltar para a raiz. E aí o que eu fiz? Aqui na pastinha do MySQL, eu cliquei com o botão direito do mouse, né? Fui em propriedades. Em propriedades, na janelinha, eu cliquei na aba segurança, né? E aí vocês vão ver que já tem o usuário BD aqui adicionado, tá? Já tem o usuário BD aqui adicionado. Mas normalmente ele não vem aqui, né? Como eu fiz a instalação do sistema, ele não consegue adicionar esse usuário para o usuário BD ter controle total sobre a pasta. Aí o que a gente faz? A gente coloca aqui em editar, né? Adicionar, né? Aí você digita aqui o usuário, ó. Você pode digitar o BD aqui, por exemplo, e clicar em verificar nomes. Aí ele encontra o usuário, né? Lógico que aí na sua casa vai ser o nome do usuário que você tiver logado no computador, né? O login que você digita lá para logar. Aí você dá o OK aqui, né? Ele vai adicionar e aí você clica aqui em permitir, né, o controle total. Aí ele vai marcar todas essas flagzinhas aqui de baixo, ó. Ou seja, modificar, ler, executar, listar conteúdo de pasta, leitura, gravação e tudo mais, né? Permissões especiais também. E aí você dá o OK, né? E aí é só esperar ele fazer a aplicação na pasta e aí sim o Vertrigo ele vai parar de dar aquele errozinho da cruzinha azul aqui, tá? É isso que vai fazer o seu Vertrigo aí funcionar. E um detalhe interessante é o seguinte, quando a gente faz a instalação dele, eu vou clicar aqui para vocês verem, no SQLOG, eu fiz uma entrada, né, de localhost, né, e aí eu coloquei aqui, voltando, né, um pouquinho ao que eu expliquei nas aulas anteriores. O usuário é root e a senha é Vertrigo, tá? A senha para ele é Vertrigo, assim. Vertrigo minúsculo. Então, usuário root, senha Vertrigo para iniciar o banco de dados MySQL do Vertrigo, ok?
porta mantém a mesma, tudo certinho, né? Então aí o que é que a gente faz para descobrir a versão? Ó, test connection. Eita. Root, localhost, using password, yes. Vamos ver aqui se... Gente, é incrível como as coisas param de funcionar do nada. Ah, agora sim. É porque a senha estava errada. Então aqui a conexão deu sucesso, né? E a versão do MySQL do Vertrigo atualizado é a 5.725, tá? Para a gente saber a versão. Porque tinha outras versões do Vertrigo que vinham com a versão do MySQL 5.6, alguma coisa assim, né? Mais obsoleta um pouquinho. Essa versão aqui é a intermediária, né? Ela não é uma 8.0, mas também não é uma mais obsoleta. Então dá pra gente trabalhar tranquilo os conteúdos que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, ok? Então conectou, posso salvar as configurações, belezinha e tal. Tá, agora é o seguinte, lembram lá que a gente foi no Tools, User Manager, né, para ver as questões de permissão de usuários. Então, quando a gente, deixa eu ver aqui, Global Privilégios, né, a gente tem todos os comandos, né, DDL e DML, né, e também os comandos DCL, se não me engano. Deixa eu ver aqui se tem o grant. Ah não, grant e revoke são os comandos de controle de acesso, né? Então são os DCL, são os da própria janelinha aqui mesmo. Os que estão aqui dentro são DDL e DML, né? Então olha só, o que a gente tem de DDL aqui? A gente tem o alter routine, create routine, create table space, create temporário alguma coisa, create user, create view, delete é DML, tá? Drop também é um DDL. Se não me engano, event, execute, file são DML, tá? Grant é DCL, tá? Grant é DCL. Se tem o grant, tem o revoke também. Revoke, deixa eu ver se está aqui do lado de cá. Processo, referência, reload, replication, select. Bom, não vi. Index é coisa de índice, né? É o DML, manipulação de dados, insert, manipulação, né? DML. Look tables, visualização. Não sei bem em que se encaixa, se é DDL, se é DML, mas pode ficar para vocês aí como tarefinha de casa, né? Ver o que significa cada um desses comandos aqui. Select, DML, né? Um que a gente vai trabalhar exaustivamente, né? Show e Show Database, Show View são DML, né? Para a gente ver também. E Update, DML. Então são várias opções aqui, né, de comandos, né, nessa janelinha do User Manager. Então muito cuidado quando vocês forem gerenciar os bancos de dados, lembrando que aqui são privilégios globais, né? Quando a gente cria um banco de dados, a gente clica no banco de dados e faz as permissões para o usuário, né, que está aqui em questão, né? E aí, para aquele banco de dados específico, você dá ou não as permissões, ok? Só para lembrar disso. Bom, dito isso, pessoal, vamos que vamos no nosso create, né? Vamos acelerar aqui os comandos. Então, nosso servidorzinho já está rodando, né? O MySQL. Só para conferir aqui o endereço de IP, né? Para quem for fazer aí em casa, o meu aqui é o 147. Lembrando que esse endereço de IP aqui, pessoal, ele é definido automaticamente pelo seu roteador em casa, tá? Pelo seu roteador, pelo seu... Bom, enfim, o cara que faz o gerenciamento de distribuição de IPs, tá? Isso aqui não precisa se preocupar. A sua máquina aí, se você for usar uma máquina virtual, como eu estou fazendo aqui no VirtualBox, você pode ficar despreocupado quanto a isso, porque ela faz atribuição de IP automático, ok?
Então, era só para ver, vamos deixar ela minimizada aqui. Agora vamos para nossa... Já estou com o SQL Log aberto aqui, com o usuário Paulo logado, né? E lá no 147, que é o nosso servidorzinho de banco de dados. Então, vamos começar aqui usando o nosso comando create, né? Deixa eu aumentar aqui a nossa visualização, ó. Vou digitar um create aqui, vou dar um zoom bem grande. E aí, o nosso comando create, né, ele pode ser usado, aqui eu vou usar o primeiro comando create para criar um banco de dados, tá? Então eu vou dar o comando aqui create database, tudo junto, tá? E o nome do banco de dados, por exemplo, curso, né? Vou criar um banco de dados que se chama curso, ok? E aí eu ponho ponto e vírgula aqui no final para fazer a execução do comando, tá? Pode apertar tanto nesse execute query aqui, né, que é o carinha da execução, ou a tecla F9, tá? Não vou apertar o F9 aqui porque eu estou fazendo a gravação da aula e o F9 ele é uma tecla-chave do programinha que eu uso para gravar a aula, né? Então vamos pressionar aqui a execução da query, né? E aqui é a janelinha do console, né? Deu um erro aqui, né? Acesso negado, tá falando de password aqui, alguma coisa, não sei o que é. Acesso negado para o usuário Paulo, tá? Usando senha, né? Não pude criar o database curso, não pude criar o banco de dados, né? Então o que a gente tem que fazer? Acesso negado também aqui é alguma coisa de permissão. Vou tentar fazer o seguinte, ó. Vou tentar uma nova conexão, né? Com conexão ao servidor, o Paulo no IP 147 e tal. Vou fazer um teste, não deu. Então vamos alterar a nossa senha aqui. 1, 2, 3. Teste. Não deu certo. Vamos ver o que... Ah, entendi. Vocês lembram lá que eu desativei o serviço, né, do MySQL para o Vertrigo funcionar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui do Vertrigo, né? E vou colocar o meu SQL para funcionar de novo, tá? Então eu vou clicar aqui no iniciar o processo, né? Para o serviço começar a rodar de novo. E aí eu vou conseguir o acesso aqui do outro lado, né? No meu computador. Então vamos minimizar aqui e agora sim eu consigo fazer a conexão bonitinha, né? Ó, test connection, versão do MySQL lá, por que eu sei que é o 8.0, né? Porque tá aqui a versão, 8.0.22. Então nem vou fazer a conexão, vou manter aqui, né? Conexão ao servidor, já está aberto aqui, e vou executar o meu comando, tá? Então, vou executar, agora sim, né? Essa janelinha aqui debaixo do SQL Log, ela mostra para mim como se fosse o console, né? O resultado das suas ações que você executa aqui no ambiente MySQL. O que a gente interpreta aqui, né? Uma query executada, ou seja, um comando, né, de consulta executado, e esse comando ele obteve sucesso, né? 0 erros e 0 avisos, tá? Então quer dizer que o nosso comando foi executado e que o nosso banco de dados curso foi criado, né? Bom, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, deixa eu ver se eu lembro o que era. Deixa eu fazer um refresh aqui. Ah, tá. Sempre que a gente fizer um comando de create, né, no SQL Log, a gente tem que vir aqui em cima dos bancos de dados que a gente gerencia, né, e fazer o refresh aqui, ó, refresh object browser, tá? Aí ele vai aparecer, por exemplo, aqui o nosso banco de dados curso, ok? Eu posso fazer o seguinte também, ó. Eu posso fazer uma nova conexão aqui, né? Conexão ao servidor, e agora dessa vez eu vou fazer o quê? Eu vou definir o database curso, tá? Né?
Aí eu vou dar um OK aqui, né? Vou conectar e vou mandar salvar a conexão, né? Aí o que vai acontecer? Eu só vou visualizar o banco de dados curso aqui e automaticamente ele vai selecionar para mim o banco de dados curso, que é onde eu quero executar as minhas queries, as minhas consultas, os meus comandos, né? Bom, dito isso, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha para falar do SQLog. Bom, aqui a gente pode explorar, né, alguns comandos, mas não é bem o objetivo, né? O objetivo aqui é a gente trabalhar alguns comandos create, né? Comandos de definição de dados. Mas vamos dar uma fuçadinha aqui, né? Uma navegada. E o primeiro que eu gostaria de ver com vocês é o seguinte, ó. Tem um comando aqui muito importante que vocês vão usar bastante enquanto desenvolvedores, tá? Que é o backup, tá? Então acho que é aqui em database, ó, backup e que é exportação também, né? E importação. Então eu vou deixar para fazer esse comando aqui mais adiante um pouquinho, porque aí vocês vão ter noção que ele faz o backup de toda a estrutura e o que contém na estrutura do banco de dados, né? É assim que a gente vai fazer para vocês terem acesso, né? Ou seja, eu vou construir um banco de dados aqui, vocês vão, eu vou enviar esse arquivo para vocês e vocês vão fazer o restore, né? Ou seja, a restauração desse backup aí na casa de vocês, para vocês trabalharem com banco de dados, ok? Aqui em cima, ó, a gente tem as abinhas, né, também. A gente pode abrir uma nova abinha aqui, uma nova conexão, enfim. Aqui é questão de explorar, né, pessoal? Questão de explorar o banco de dados, o ambientezinho aqui do SQLog. Muito bacana isso aqui. Bom, do lado esquerdo aqui, então, a gente expande aqui o banco de dados curso, e aí aqui a gente tem as tables, né, as nossas tabelas, as nossas views, que são, não trabalhei esse conceito com vocês na teoria, podemos ver alguma coisinha ou outra, mas não é o caso, né? Nós vamos concentrar bastante em tabelas, né? Que é o X da questão da disciplina de banco de dados, sobretudo para nós aqui que estamos num curso para ver como tudo isso funciona, né? Um curso mais iniciante. Bom, tem procedimentos, né, funções, triggers e eventos. Tudo isso aqui é muito interessante, pessoal. Mas a gente teria que ver seria parte de um curso mais avançado de banco de dados, tá? Vou trabalhar uma trigger com vocês um pouco mais adiante quando a gente tiver tudo criado. Enfim, aqui embaixo a gente tem a table data, né? Mas não tem nada selecionado de cá, ou seja, é aqui que vai aparecer os dados, né? Propriamente ditos das nossas tabelas, ok? Enfim, questão de exploração aí para vocês. Agora que a gente criou o nosso banco de dados curso, né? Eu vou até abrir um documentozinho aqui de memória, né? Para a gente não se perder e ficar mais ou menos não, né? Ficar documentado o que a gente está fazendo na aula. Então, o primeiro comando foi o create database, tá? Create database, nome do banco. Ou seja, um detalhe e ponto e vírgula, né? Detalhe importante. Aqui, em nome do banco, não pode haver espaços, tá? Se você quiser alguma coisa nesse sentido aqui, você usa o underline, ok? Só para constar aí para vocês que não pode haver espaço na criação do banco de dados. Muita gente põe, né? É hábito nosso usar o espaço, mas não pode. Então vou até colorir diferente aqui, para ficar uma coisa mais didática. Então create database, né, que é um dos comandos chave. Create database.
e o nome do banco de dados, tá? Agora, nós temos um comando também que é o use, tá? Use, deixa eu aumentar aqui também, use database, por exemplo, curso, né? E aí a gente executa esse comando, tá? Executa esse comando, ó, uma query executada e deu erro porque a gente já está usando o database curso, né? Só tem ele na nossa conexão, tá? Deixa eu ver aqui se é sem o database. Ah, agora sim, ó. Então o comando é só use curso, tá? Para você selecionar o banco de dados que você quer trabalhar. Mas com o mouse, né? Hoje em dia tá tudo certo. A gente seleciona aqui qual banco de dados que a gente quer trabalhar, né? Numa eventual conexão dessa forma aqui. Olha só o tanto de banco de dados que a gente tem aqui. Então, é isso, né? Use curso. Imagina lá que você tá pelo CMD, né? Pelo Excel não, pelo CMD mesmo, né? Vou fazer o teste aqui para vocês verem. Vamos entrar em Program Files, depois em MySQL, depois em MySQL 8, depois em Bin. Aí a gente vai dar o comando MySQL-U de usuário, né? Paulo, e "-p" de password, né? E aí a gente vai colocar a bola, no meu caso aqui, né, gente? Aí vocês vão definir a senha de vocês. E aí aqui eu estou dentro do meu MySQL, tá? Dentro do meu banco de dados. Aqui eu posso usar o comandinho, deixa eu ver se tem como eu trocar a fonte para ficar mais padrões. Deixa eu ver aqui se tem cores. Então texto, plano de fundo da tela, posso colocar, não, esse não, preto mesmo. Cores, texto da tela eu posso colocar um verde assim para ficar bem mais destacado, e posso colocar o tamanho da fonte maior, né? Vamos ver se esse aqui fica legal. Não sei se vai, bom, vamos fazer aqui para fazer de novo. Ixi, ficou feio demais, mas a cor ficou até boa. Deixa eu ver aqui. CMD, ficou melhor um pouco. Então CD, dois pontos, Program Files, CD MySQL, depois MySQL Server, depois bin, né? Aí a gente está dentro do MySQL. Então o comandinho é MySQL menos U de usuário, estou usando o usuário Paulo, e menos P de password e pressiono Enter, tá? E aqui a gente coloca a senha, né, que a gente escolheu. Eu escolhi bola@123 com B maiúsculo e tô dentro do MySQL. Aqui eu tenho a opção de usar um comandinho que se chama show, tá? Ou seja, exibir, né? Então eu vou digitar show databases. E aqui no MySQL, na linha de comando, tudo com ponto e vírgula, né? Cada final de comando usa ponto e vírgula, como eu mostrei lá na interface gráfica. A diferença aqui, ó, pessoal, é o seguinte: aqui você pode ter vários comandos, tá? Vários comandos em SQL. Aí, para você executar, né? Suponhamos que aqui cada comando desse aqui seja um comando válido, né? E aí você clica aqui no executar e ele vai executar tudo, né? Ou seja, ele vai ler linha a linha, onde tiver ponto e vírgula, ele vai interpretar o final de um comando, passa para o próximo, começa, interpreta o final e assim sucessivamente. Se você selecionar aqui o que você quer executar e clicar aqui, ele vai executar só isso, tá? Tanto é que, olha só, vou clicar aqui no OK, ele executou, né? Uma query executada, um sucesso. Se eu tirar
a seleção do que eu quero que executa e clicar aqui no executar, né? Olha só, no query executado, por favor, entre com a query válida, né? Ou seja, se eu fizer isso e clicar no executar, aí ele vai interpretar um comando certo, né? Ou seja, ele está lendo todo o comando aqui, ok? Bom, voltando lá, a gente tem o comandinho show databases, né? Então a gente dá um enter aqui e ele mostra todos os bancos de dados que estão armazenados nesse nosso servidor de MySQL, tá? Então aqui tem o nosso comandinho, o nosso banco de dados curso, né? Tem teste curso que eu criei antes para fazer uns testezinhos e tem os demais bancos. E aqui eu posso usar aquele comando, né? Use curso, por exemplo, né? Aí ele fala, ó, database selecionado, né? Database selecionado. Dito isso, eu posso usar mais comandos, né, para enxergar as estruturas das minhas tabelas, né? Por exemplo, show tables. Aí ele vai falar o quê? Não tem nada, né? Não tem tabela nenhuma criada ainda, que é o que nós vamos fazer a partir de agora, tá? A gente vai estudar o comandinho para criar as tabelas. Então, dito isso, na nossa memória aqui a gente usou o comandinho use. Use nome do banco, ok? Para selecionar o banco de dados. Beleza. Bom, próximo. Agora a gente vai entrar, vou até salvar aqui. Vou até salvar. Deixa eu ver, aula 16. Memória de comandos, ok? Salvar. E eu acho importante a gente fazer o seguinte. Destacar uma seçãozinha aqui para comandos de definição de dados, tá? Comandos de definição de dados. Então eu vou tirar aqui a cor, colocar assim e vou centralizar ele. Beleza. Aqui a gente pode fazer assim para ficar mais tranquilinho, né? E depois eu envio para você. Vou postar no curso, né? Não vou enviar, vou postar lá no curso para vocês pegarem e executar os comandos aí. Bom, dito isso, vamos lá na nossa teoria, né? Eu vou usar uma apostilinha aqui agora para a gente trabalhar, porque não deu tempo de montar a apresentação. Bom, vamos ver aqui. Aqui ele deixa uma estruturazinha, né? De banco de dados. Então a gente vai usar, deixa eu ver se compensa usar essa aqui. Módulo, não, vamos criar uma nossa, né? Uma nossa. Então, comandos DDL, né, de definição de dados. Criar uma tabela. A sintaxe do comando é essa, ó. Deixa eu expandir aqui para ficar bem visível para nós. Ó. Comandos DDL, né, que é o de criação de tabela, que é o primeiro que a gente vai estudar, como é que ele funciona. Create table, tá? Create table. Tabela, o nome da tabela aqui, tá? Então vamos lá no nosso SQL.org para fazer o comando. Create table e o nome da tabela. Vamos pensar que a gente vai criar uma tabela funcionário, por exemplo, né? Eu costumo, pessoal, isso é uma prática que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, colocar um prefixozinho aqui, tá? Dependendo do sistema que você for desenvolver, né? Você pega as iniciais do sistema e concatena com underline, por exemplo, né? Então, vamos supor aqui que o meu sistema seja um sistema escolar. Vamos chamar ele de sistema escolar. Então eu usaria, por exemplo, o SE, tá? SE aqui, tá? Para diferenciar as minhas tabelas do sistema escolar, ok? Só isso, mas isso aqui é opcional. Se você quiser chamar só de funcionário, por exemplo, tranquilo, né? Lembrando que aqui, pessoal, eu estou na execução
de comandos, né? Nós estamos aprendendo os comandos. Qual que é o próximo passo depois daqui, né? Aprendendo os comandos, beleza, a gente vai criar aquele banco de dados físico que a gente projetou no modelo físico lá, quando a gente estava vendo modelagem, né? Então, create table, tá? Aqui você abre um parênteses, né? E aqui, para você não esquecer, você já fecha o seu parêntese e coloca o ponto e vírgula, ok? Aqui, a gente já indica a criação dos campinhos, né? Ou seja, dos atributos da nossa tabela, ok? Vamos lá ver na teoria, né, como que funciona isso. Então aqui ele chama de coluna, tá? Coluna é a mesma coisa de atributo. Depois vem o tipo do dado, tá? Dessa coluna, desse atributo. Ou seja, a gente já estudou vários tipos, né? A gente estudou o tipo inteiro, o tipo decimal, o tipo varchar, o tipo char, né? O tipo date, o tipo time, né? Uma série de coisas, tá? Vamos voltar lá? Então, 3 coisas na criação de cada atributo. O nome desse atributo, né? O tipo de dado que ele é, né? E as restrições. As restrições, no caso de domínio, restrição, qualquer outro tipo de restrição que tinha lá na teoria, que eu não me lembro, restrição de... Eu vou ter que abrir, que eu não aguento. Então, aula 16, aulas, tipos de restrição. Onde ela tá? Deixa eu ver se é aqui. Tipos, modelo físico, não é aqui. Ah, essa aqui é a aula de tipo de dados, nossa, né? Aula de tipo de dados. As nossas restrições, elas estão... Onde, hein? Normalização, acho que é aqui, hein? Não, aqui é normalização. Vamos achar, calma aí. Restrição, talvez seja aula 7. Modelo conceitual, autorrelacionamento, atributo, cardinalidade. Não, não é aqui. Então, vamos voltar mais um pouquinho. Modelo de dados, aqui, ó. É isso aqui, ó. Regras de derivação. Não, não é isso aqui. Não, é isso aqui sim. Regras de restrição, ó. Então, restrição de domínio, restrição de integridade e restrição de implementação, né? Então, seria lá uma restrição de implementação e restrição de domínio, ok? Esse not null aqui, ó, significa não pode ser nulo, tá? Não pode ser nulo, ok? Então, é uma restrição que você coloca obrigando, né? Obrigatoriamente esse campo tem que ser preenchido, tá? Então, vamos começar? Vamos pensar aí numa tabelinha, né? Uma tabelinha funcionário. E esse funcionário ele vai ter um nome, ele vai ter uma matrícula, ele vai ter um salário e ele vai ter um departamento, né? Então vamos pensar, vamos começar com a nossa chave primária, né? E aí tem uma prática assim que o pessoal usa muito em banco de dados, que eles falam que a chave primária ela é um identificador, né? Como de fato é. Então a gente costuma, por ser um identificador, a gente abrevia, né? Cria uma abreviação de ID, tá? E uma prática pessoal minha, né? Eu costumo colocar underline, né? E a inicial da tabela, tá? Ou seja, minha tabela funcionário. Por que que eu faço isso? Porque fica difícil, às vezes, você ter uma tabela funcionário, uma tabela pessoa, uma tabela cliente, uma tabela usuário, né? E ter só o campinho ID, né? Em cada tabela, assim, um ID, né? Que ID que é esse, né? Aqui identifica o ID F de onde? De funcionário, né? Uma questão minha, né? De uso pessoal. Isso aqui me ajudou muito. Por quê? Porque quando eu for fazer a questão da integridade referencial, né? Criar uma chave estrangeira para indicar que ela vai constar outra tabela e tal, né? A chave primária de outra tabela, facilita muito, tá? Então eu faço isso. Aqui a gente pode deixar só funcionário,
também, tanto faz. Mas eu costumo colocar a inicial de cada tabela, né? Aí o que acontece? Esse ID, né, eu costumo colocar ele numérico, né, do tipo int, de inteiro, né? E aí aqui a gente, em algumas ocasiões, a gente costuma colocar o tamanho, tá? Por que eu não vou colocar o tamanho aqui? Porque ele vai até o tamanho máximo dele, né? Sem eu precisar fazer restrição, né, de tamanho. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, tamanho 3, eu estou indicando que o máximo de IDs, quando ele chegar no ID 999, ele vai passar para o ID 1000, né? E 1000 tem quatro casas, né, de números. E aí ele ficaria restrito até 999. Então eu deixo o 100 aqui e ele assume o tamanho máximo do tipo int, ok? Bom, eu posso dizer que ele eu tenho que dizer, né, que ele é not null, ou seja, que ele não pode ser nulo, tá? Conforme a gente viu aqui, que isso já é uma regrinha de restrição, né? Bom, além disso, né, eu expliquei para vocês que o MySQL, a gente pode contar com um recurso muito bacana dele, que em campos de chave primária, a gente pode usar o recurso do auto-incremento, que é escrito assim, ou seja, auto-incremente, tá? E aí, aqui no final da declaração desse atributo, a gente coloca a vírgula, ok? Próximo atributo, então, eu vou chamar ele de nome, tá? Nome, aí eu vou colocar o underline F, porque é o padrão que eu utilizo, né? E esse nome F, eu vou colocar ele do tipo varchar, tá? Aí aqui eu preciso sim indicar um tamanho, né? E esse varchar dele, eu quero um tamanho de, por exemplo, 70 caracteres, tá? 70 caracteres. Em outra aula eu falei para vocês que ele vai contar os caracteres assim, ó. Por exemplo, o nome Paulo Henrique, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conto espaço em branco, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Para Paulo Henrique, então, eu gastaria 14 caracteres. Se eu fosse colocar Paulo Henrique Santana de Oliveira, né, que é um nome relativamente maior, aí eu continuaria aqui, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 caracteres para armazenar esse nome aqui, ok? Então aí vocês vão fazer uma conta, né, de cabeça aí para ver quanto vocês iriam gastar de tamanho de caractere aqui. Podemos diminuir um pouquinho? Pode pôr uns 50, por exemplo, mas vai correr o risco, né, de não dar certo o armazenamento para alguém que tem um nome maior aí. Vamos deixar nos 60, por exemplo, né? Nome é um atributo importante? Então vamos colocar ele como que não pode ser nulo também, tá? E aí a gente pode fechar com a vírgula aqui, tranquilo, né? Que mais? ID, né? Nome. A gente pode colocar um atributo que se chama data nascimento, né? Aqui eu costumo, né? Isso aqui é uma prática minha, eu costumo abreviar também. Então eu coloco DTNAS, né? De data nascimento, e o underline F, que é a letra inicial aqui da minha tabela, ok? Data nascimento eu falo que é do tipo date, tá? Date. E esse date aqui eu devo dizer, né, que é not null também, né? E eu posso, por exemplo, colocar um valor default, né? Que seria um valor inicial, mas como ele é nulo, né, ele não pode ser nulo, então a gente deixa porque a pessoa obrigatoriamente ela vai ter que preencher, né? Posso colocar uma opção de sexo, tá? O atributo sexo. Então vou colocar um sexo underline F, né? E eu vou dar para ele o tipo char do tamanho 1, tá? Do tamanho 1. Aí, pessoal, vem uma questão aqui.
Tem umas regrinhas de integridade de domínio, né? Restrições de domínio, por exemplo, que vão poder ser implementadas a partir da versão 8.0.15 do MySQL. Ou seja, antes disso não vai funcionar. A versão que vocês podem optar em utilizar, que é aquela que eu expliquei no início da aula do Vertrigo, é a 5.7 alguma coisa. Então não vai funcionar isso naquela versão, né? Mas vamos fazer aqui, como a gente está vendo uma questão de aprendizado, né? A gente vai implementar uma restrição de domínio, né? Para dizer que esse campo, esse atributo, né? Essa coluna da tabela, ela vai poder receber dois únicos valores. Quais são eles? F minúsculo e F maiúsculo, né? Para isso, a gente vai fazer uma checagem, tá? A gente vai fazer um check sexo F, tá? Deixa eu lembrar aqui, eu fiz uma colinha aqui do lado de cá. Então o comando é esse, ó. O comando é esse. Então a gente vai fazer um check sexo F, tá? A gente vai passar ele para uppercase. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês verem, né? Aqui não é ponto e vírgula, aqui vai ser só vírgula, tá? Então aqui o que eu vou fazer, ó? Checa, né? Converte para maiúsculo, né? Caso seja uma entrada minúscula, o atributo sexo F e compara se ele é um Mzinho maiúsculo, tá? Olha só o tanto que a gente tem que prestar atenção nos comandos. Percebam que a hora que eu pus o apóstrofo aqui, essa aspa simples, né? A cor da letra aqui mudou, ou seja, o SQLOG reconheceu, né? Esse aqui tá sem, né? Seria um acento. Como eu copiei o comando, ele interpretou como um acento, né? Então a gente troca aqui, né? Tem que tomar esse cuidado aqui para certificar que vai dar certo. Então aqui eu faço sexo F, né? O básico aqui é o que? Checa, né, se o sexo F é M ou F. M de masculino, F de feminino, né? Isso é uma restrição de domínio, tá? Domínio. Domínio são os valores que o campinho ou atributo podem assumir no preenchimento aqui do banco de dados. Bom, dito isso, pessoal, posso colocar que ele é not null também, né? Posso não, devo, né? Devo colocar. Eu só não tenho certeza se com essa obrigatoriedade do check, se esse not null já fica implícito. Mas enfim, a gente tenta sim, e se não der a gente vem e faz a modificação, ok? Que mais? A gente pode colocar, por exemplo, que ele é de um departamento, né? A gente pode colocar o campinho aqui, por exemplo, departamento ID F. Por quê? Porque este atributo, departamento ID, é da tabela funcionário, né? Para a gente não fazer confusão. Por quê? Porque minha intenção é criar a tabelinha departamento aqui depois e fazer a amarração com a nossa chave estrangeira, ok? E eu poderia, por exemplo, ó, eu vou chamar ela lá na tabelinha departamento, eu vou até criar ela aqui já, para a gente não ficar create table departamento, né? Aí eu vou fazer um ID D, né? E um nome D, ok? Aí eu vou chamar ela de int, ou eu vou colocar o tipo de dado int, not null, que não pode ser nulo, e auto incremento, ok? E aqui, nome do departamento, eu vou dar um varchar de 30 caracteres, né? Não vai chegar isso tudo, mas vou colocar not null também e vou fechar a nossa query de criação dessa tabela aqui, ok? Por enquanto. Então, o que eu chamei aqui? ID D. Aqui eu posso usar então ID D, né?
para indicar, né, que ela é uma chave estrangeira, né? Ou seja, olha só, aqui a chave estrangeira tem que ser a chave primária de cá, né? Dessa tabela aqui. Aí o que eu vou falar? O meu ID DF, né, é uma chave estrangeira do meu ID D da tabela departamento, né? Questão de fazer, como eu posso dizer, questão sintática, questão de muito tempo de, de, de desenvolvimento, né? Enfim. Aí, aqui eu vou chamar de, por exemplo, eu vou dar um tipo int, né? Pode ser small int? Pode. Eu vou, não, mas eu vou dar um tipo aqui de tiny int, né? Tiny int. Tiny int. Não lembro como é tiny int. Não lembro o tipo de dado. Deixa eu ver aqui. Porque a gente costuma trabalhar muito com o tipo de dado int, né? Sempre o tipo int e tal, a vida inteira, e depois o MySQL foi aprimorando, né, tinint, foi aprimorando as suas versões e a gente acabou se aproveitando bastante disso, né? Mas sempre é bom atualizar. Então, tinint, como é que é, gente? Que coisa. Tiny int. Tiny int. Isso. Agora sim. Eu posso colocar, por exemplo, duas casinhas, né, imaginando aí que vai até o departamento de ID 999, que eu acredito que não vai até tanto, né? Ele é not null, tá? E por enquanto a gente vai deixar assim, né? Para fazer a criação e depois a gente faz dele uma chave estrangeira. Bom, por enquanto eu vou manter assim, né? Vou manter assim para a gente ver a criação das tabelas, tá? Então eu vou rodar esse comando aqui primeiro, que é o create table departamento, tá? Vou rodar e uma query executada, um erro, né? Create table departamento, int not no auto incremento, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó, aqui embaixo eu vou colocar que o ID D é uma chave primária, tá? Uma chave primária. Então, o ID D é uma chave primária, tá? Vamos fazer o comando aqui de novo. E agora sim, ó, uma query executada, um sucesso, né? Quer dizer que a minha table aqui já existe, ok? Agora a gente vai fazer essa outra aqui. A chave primária deve existir também. Primary key, né? A mesma coisa, só que dessa aqui é o ID F, ok? Vamos rodar para ver se funciona? Ó, rodei e um sucesso, né? Então quer dizer que criou as duas tabelinhas, tá? Vamos fazer um refresh browser aqui e ver as nossas duas tabelinhas criadas, tá? Então essa é a sintaxe do comando create table, tá? Então departamento e funcionário, ok? Vou levar para lá esse comando create table, tá? Lá para nossa memória. Cadê a nossa memória? Tá aqui. Então, vou dar um enter aqui e vou dar um colar. Então, create table, nome da tabela, ok? Create table, nome da tabela, e aí vem os parâmetros, né? Viriam os parâmetros. Adicionar campos. Atributos, né? Vamos chamar de atributos. Eu vou deixar aqui só na memória desse jeito, porque como vocês já acompanharam a criação lá no SQL Yoga, eu acho que vocês não vão ter tanta dificuldade, tá? Então, create table, nome da tabela. O que mais que a gente viu?
a premissa not null, né? Aqui dentro tivemos o comando not null. Não sei se vamos colocar assim, mas... Bom, enfim. Como a gente está só nos comandos de criação, né, de definição de dados, vou deixar assim, ok? Vou salvar aqui e finalizar a nossa aula para a gente continuar na próxima. Só recapitulando, né, a gente fez a criação de um campo numérico, que não pode ser nulo, né, do tipo inteiro, e ele tem um autoincremento, ou seja, 1, 2, 3, 4, né, desse jeito. Nome do tipo varchar tamanho 60, que não pode ser nulo também. Data nascimento, que é do tipo date, not null, não pode ser nulo. Sexo do tipo char, uma casinha, né, decimal. Decimal não, um caractere, né, que a gente pode inserir. Not null também. E check, para fazer a checagem, né, restrição de domínio. E o ID aqui do departamento, que é o do tipo tinint, que é not null, que depois a gente vai transformar em chave estrangeira, tá? Esse campo aqui, da tabela departamento. Definimos a chave primária, né? Primary key, IDF, que é esse cara aqui, ok? Aqui, uma tabela bem simples, create table departamento, tá? ID D e nome D. Não vou repetir o que a gente fez porque acho que ficou bem tranquilo, né? Então vamos encerrar essa aula para que na próxima a gente volte a fazer os comandinhos, continuar, né, os nossos comandinhos de criação, tá? E a gente vai ver a questão da criação da chave estrangeira, belezinha? Então, vamos encerrar, até mais, até a próxima aula.